Olá, seja muito bem-vindo ao Doutor Pod. Esse é um podcast dedicado à sua saúde. E hoje estamos recebendo aqui Luciana Guerreiro, nutricionista, mas eu não vou ficar nem explicando não. Eu vou pedir para que ela converse diretamente aqui com a gente e esclareça vários pontos da saúde da mulher, 40 mais, nutrição, etc. Então vamos lá, né, Lu? Tudo bem? Prazer estar aqui com você, um prazer enorme. Obrigada. Prazer é todo meu. Lu, conta pra gente um pouquinho a sua história, como que você começou. Bom, eu comecei em 2005, Eduardo, com nutrição normal. Eu já trabalhava numa academia e já frequentava essa academia como aluna. Eu gostava muito dessa área de esporte, metabolismo. E sempre, quando eu comecei a nutrição, eu quis tratar o meu metabolismo primeiro. Porque eu pensava assim, eu comecei com a nutrição com 25 anos, mais ou menos, eu pensava assim, se eu chegar aos 40 anos com obesidade, como é que vai ser o meu cartão de visita? Então, eu sempre procurei e busquei, dentro da minha prática, assuntos relacionados a metabolismo. E por isso, ali na academia, eu atendia muitos alunos. Então, eu comecei a nutrição em 2005, comecei a fazer muitos cursos na área de metabolismo, nutrição esportiva 1 e 2, modulação hormonal, depois com o Dr. Laí Ribeiro, quando eu fiz um curso de modulação com ele, integrado a várias outras práticas, mas para aprender sobre esse universo de metabolismo, modulação hormonal, principalmente para primeiro trabalhar em mim e depois no outro. Então você percebeu que você já começou a se preparar para o futuro seu, né? Sim, para o meu futuro, principalmente para o meu. E, naturalmente, as mulheres foram me procurando em quantidade maior, porque esse é assunto que eu falava mais também. Então, eu comecei trabalhando normal, comecei a atender adolescente, atendia mulheres de 20, 30 anos, e começaram a aparecer mulheres de 40 a mais, da mesma idade, da faixa etária que eu. Exatamente porque o meu assunto predominante nas redes sociais, e naquela época não tinha rede social ou outras áreas, era realmente metabolismo, emagrecimento. E aí eu comecei a trazer essas mulheres para perto de mim. Perfeito. E Lu, por que nós assim, podemos entender que as mulheres que chegam aí nos seus 40 anos, elas começam a perceber que o corpo vai mudando, vai se transformando? Hoje em dia, Eduardo, tem questões muito relacionadas à epigenética. Essas mulheres chegam aos 40 anos despreparadas, né? Sim. Então, as mulheres, elas estão primeiro alcançando primeiro alcançando a área financeira para depois ficarem grávidas, terem a sua independência. Primeiro elas buscam a independência financeira para depois engravidarem. Então, elas chegam aos 40 anos ali com o primeiro filho, depois elas têm o segundo filho, então elas param de se cuidar. E aí, quando elas param de se cuidar, por causa da maternidade, aí elas começam com os desequilíbrios. Os desequilíbrios, eles não acontecem porque você chegou aos 40, mas porque você deixou de se cuidar, realmente. E aí, eu falo sempre, que hoje eu tenho 49 anos, eu não sinto esses desequilíbrios que a mulher fala, que é veiculado pela internet, pela rede social. Eu não sinto esses desequilíbrios ainda. Eu acredito que seja porque eu me preparei desde os 20 anos de idade até chegar aos 49, eu sempre falo com as minhas alunas, hoje eu tenho um metabolismo melhor do que quando eu tinha aos 20 anos de idade, com 100% de certeza. Muito bom. E não é comum, né? Não é tão rotineiro nós vermos uma mulher, né, que está preparada para os 40 a mais. Exatamente. E no caso, Lu, qual que é a diferença, então, do organismo de uma mulher de 25 anos para uma mulher aí de 40 a mais? O que é assim que pesa mais? A rotina. Primeiro de tudo, né, a mulher de 40, ela tem muito estresse, muita preocupação. Ela começa a ter alterações de sono, porque ela tem que dar conta de tudo. Ela trabalha o dia inteiro, ela tem que ter um tempinho ali para treinar, muitas vezes ela não tem, e ela tem às vezes 2, 3 filhos, ela chega em casa, ela tem que dar conta das crianças, e ela fica exausta. Cortisol lá em cima? Lá em cima. E aí começam os desequilíbrios da mulher de 40. Ela altera o cortisol altera a insulina, e esse movimento, cortisol e insulina, altera a tireoide, altera os hormônios, e a mulher acelera o envelhecimento. Mesmo antes dela chegar realmente com a fase do climatério, ela já começa a acelerar o envelhecimento. E essa fase é extremamente, eu falo que é a última fase da mulher
que ela precisa se cuidar, precisa olhar para si. E é um momento que ela mais precisa de cuidado, ela menos tem cuidado com ela, porque ela está com muita preocupação, às vezes, ela passou por um divórcio, ela não tem quem ajude com as crianças, então ela tem que virar o homem da casa. E aí começam os desequilíbrios da mulher de 40 a mais. Não é fácil, não. Eu estava até stalkeando um pouquinho o seu perfil lá no Instagram e percebi que você fala muito sobre a inflamação, né? O que essa inflamação no corpo da mulher causa? Bom, primeiro de tudo, essa inflamação eu chamo de inflamação silenciosa, que são as queixas da mulher de 40 a mais, né? É a questão da insônia, a questão da queda de cabelo, da queda de libido, da retenção de líquido, da gordura da região abdominal, da gordura nas costas. É uma inflamação que muitas vezes não aparece no exame de sangue. Eu atendo muitas mulheres que o exame de sangue está ok, mas ela tem várias queixas. Ela não consegue emagrecer, ela tem alteração da tireoide, mas esse diagnóstico da tireoide ele vem depois de excesso de preocupação e excesso de alteração de cortisol. Então ela começa com alterações e queixas que muitas vezes não aparecem nos exames. E essa inflamação silenciosa, ela altera muito o metabolismo, altera muito o físico dela, a composição corporal. Aí ela começa com lipedema, linfedema, calvície, alterações da pele, dermatites, até mesmo questões relacionadas a alterações de hormônios antes de chegar na fase do climatério. Então, ela mede uma testosterona, está 16, está 15, mesmo antes de chegar àquela fase onde a mulher ela tem uma alteração dos hormônios, ela acelera isso por causa da rotina e essa inflamação silenciosa que começa a acompanhar ela. E aí essa inflamação, ela está relacionada ao que ela come durante o dia, às escolhas alimentares, que altera o processo digestivo, o processo digestivo altera o intestino ele gera uma inflamação sistêmica e aí começa com todas as alterações que ela sente. E ela começa a sentir isso, mas muitas vezes isso não aparece nos exames de sangue. E, Luciana, também essa questão das inflamações, né, alimentares, elas podem ser causadas por esses alimentos superprocessados? Sim, e a mulher, pela rotina dela, ela acaba buscando essas alternativas mais práticas, né? E pela questão do estresse, a mulher, às 6 horas da tarde, ela vai buscar as crianças na escola, ela passa na padaria. Exatamente. E ela fala assim, Lu, não tem jeito. Eu começo... Aquele cheirinho de pão. Eu passei na padaria e aí como ela tem essas alterações de estresse, cortisol, ela gera uma queda natural de neurotransmissores relacionadas a prazer, que é a dopamina e serotonina. Então ela chega na padaria, tem aqui pãozinho cheiroso, pão de queijo, ela não dá conta, ela acaba consumindo mais alimentos. Esse horário, a partir de 5 horas da tarde. E é o horário onde a mulher ela tem que começar a desacelerar. E ela vai chegar em casa, vai preparar um jantar, vai arrumar as crianças, vai ensinar a dever. Aí ela acaba comendo aqueles alimentos. Aí todo dia, não, Lu, eu faço muito bem em jejum até meio-dia, mas no final do dia eu começo com alterações. E esse alimento errado não precisa ser ultraprocessado, mas o alimento que o corpo dela rejeita vai começar a alterar o sistema digestório dela, sim, e vai começar a alterar a composição corporal. Bem, Lu, então cria-se então uma compulsão alimentar, basicamente, né? Sim, e muitas da compulsão da mulher, hoje em dia, que eu atendo, das mulheres que eu atendo no meu grupo de emagrecimento e metabolismo, essa compulsão está relacionada muito mais à epigenética dela, da rotina, que gera a queda desses neurotransmissores tão importantes, né? E aí a gente começa a equilibrar esses neurotransmissores com suplementação, com micronutrientes, para que ela volte a olhar para o alimento e não sentir tanta necessidade e não cometer o ato da compulsão. Ah, tá, entendi. Então, essa compulsão, ela tem um pouco a ver com essa falta dos micronutrientes. Exatamente. Tá. Tem algumas vitaminas do complexo B que elas melhoram esses neurotransmissores, a dopamina principalmente. Quando a mulher está com dopamina baixa por causa de alimento errado, por causa de deficiência de micronutrientes, ela começa a ter uma necessidade maior e busca de alimentos dopaminérgicos, né? Que tem um efeito mais de prazer. O açúcar ou alimentos muito calóricos, ricos em açúcar, gordura ou sal. E principalmente no final do dia. É um sanduíche, alguma coisa de padaria. Muita farinha branca, de queijo, né? É uma torta de chocolate. Então, ela tem uma necessidade maior desses alimentos dopaminérgicos. Mas isso pode ser uma deficiência de micronutrientes. E também tem fatores genéticos envolvidos. Por exemplo, eu tenho deficiência genética de uma vitamina B9. E
eu tenho, da síntese dessa vitamina B9, eu tenho essa deficiência genética e mais de 40% da população tem. Então, é muito natural essas pessoas chegarem aos 40 anos com esse nível de estresse alto, a dopamina cair naturalmente. A deficiência dessa vitamina causa uma baixa de dopamina. A deficiência de B9 pode causar a alteração da dopamina. E a pessoa fica com mais necessidade desses alimentos dopaminérgicos. E não só alimentos, Eduardo. Pode ser álcool, compulsão por compras, uso de drogas, qualquer coisa que gera esse prazer imediato. Nós conversamos no outro episódio aqui do Dr. Pod, com o doutor que falou que hoje em dia o açúcar, por exemplo, ele é mais viciante que a cocaína. Você concorda com isso? Concordo. Na verdade, eles agem no mesmo setor do hipotálamo, né? Então, tanto a cocaína quanto o açúcar, eles têm um efeito dopaminérgico muito grande. E o álcool também. Tem mulheres que eu atendo que bebem, que muitas vezes elas não conseguem resultado, porque o álcool, ele quebra as fibras de colágeno, assim como o açúcar também. E muitas vezes ela quer um resultado, mas ela não consegue, porque ela tem muita compulsão, ou uma necessidade maior, não é nem compulsão por álcool, mas uma necessidade maior de final de semana beber mais, ou uma necessidade maior de consumir mais alimentos dopaminérgicos no final de semana. Então, a gente tem que ajustar esse metabolismo, esses micronutrientes, para que a gente consiga um resultado, não só de emagrecimento, para que ela zere o efeito sanfona, para que, com o equilíbrio dos micronutrientes, ela pare de engordar e toda hora ter que achar soluções rápidas para emagrecer. Basicamente, isso se torna aquele efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Muitas mulheres. Não é só por causa da alimentação em si, mas é por causa desse movimento de estresse que gera alteração de vários hormônios, como cortisol, insulina e os neurotransmissores, serotonina, dopamina. Isso, Eduardo, dos meus atendimentos, é sempre a mesma coisa. Alteração de cortisol, alteração de insulina e queda dos neurotransmissores. Rotineiro. E a mulher, rotineiro. E a mulher, isso vira uma bola de neve e ela vai só ganhando peso. E hoje a gente tem as canetinhas, né? Que elas regulam esse centro, né? Que elas evitam, elas silenciam a mente, né? E elas causam, elas geram esse efeito que melhora a dopamina. Os estudos já falam que o Mounjaro, por exemplo, as canetinhas, eles ajudam na melhora da síntese da dopamina. Elas atuam, as canetinhas, elas imitam um hormônio que causa saciedade, que é o GLP-1. Mas, é o que eu falo, a gente troca um vício pelo outro. Então, antes era o vício da comida ou do álcool, agora é o vício das canetinhas. Mas antes de entrarmos nessa questão aí do Mounjaro, do Ozempic, né, pera aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, já dê o like, já curta, comenta, compartilha aí, faça a sua pergunta nos comentários que nós estaremos lendo também. Mas eu quero saber um pouquinho sobre essa questão, você falou da bebida. O álcool, ele é bom para a pessoa ou ele é ruim? Por exemplo, a pessoa que chega no final de semana e toma aquela cerveja, toma aquele vinho, às vezes excede um pouco, o que vai causar na pessoa? Na verdade, o excesso, né? Agora não tem problema nenhum a pessoa beber com moderação, tanto a mulher quanto o homem, né? A gente não pode colocar uma regra geral, tanto para a mulher quanto para o homem, que nunca mais você vai praticar isso, nunca mais você vai comer açúcar, nunca mais você vai comer a torta que você gosta. Isso não existe, Eduardo, isso não é sustentável. A gente tem um vínculo social, a gente tem família, tem amigos, você vai fazer uma viagem, você quer beber um vinho, você vai numa vinícola, então você está sempre envolvida com prazeres também. A gente tem aqui organizar esses prazeres e colocar ele em prateleiras certas, né? Então, os excessos que vão alterar esse metabolismo. Agora, você pode tomar sua cerveja, beber o seu vinho sem problema nenhum, comer o seu açúcar, sua torta de chocolate. É o que eu sempre falo para as minhas alunas. A gente pode, eu sempre chamo de ônus e bônus. Se eu comer o que eu gosto, o que eu tenho que fazer para equilibrar as calorias do dia? Isso é extremamente importante porque fica sustentável. Não tem problema nenhum. O excesso que vai causar inflamação. Primeiro a inflamação silenciosa e depois a inflamação que a gente vai ver nos exames de sangue. Perfeito. É aquilo até que você falou, né? Bom senso. A pessoa tem que ter bom senso. Uhum. E falando aí das canetinhas, do Mounjaro, do Ozempic, né? Por que as pessoas, assim... Você já iniciou a fala, por que fez esse boom tão grande na vida das pessoas? Tem pessoas que eu acredito que estão ficando viciadas no Mounjaro. Exatamente. Resultado rápido. Primeiro de tudo, as pessoas têm pressa. Elas não têm tempo para cuidar, se planejar. E eu falo que isso é ruim. Por quê?
muito mais para as mulheres do que para os homens, porque elas estão buscando esse resultado rápido, porque a rede social, ela impõe uma magreza hoje. Então, a mulher tem que ser magra, ela tem que usar roupa larga para parecer mais elegante. Então, a obesidade hoje não tem lugar. Então, elas têm urgência de mudar. Mas elas têm uma rotina de muito estresse, preocupação e ansiedade. Então, eu prefiro silenciar essa emoção e eu tenho essa urgência. Só que isso existe um débito a respeito disso. A mulher de 40 mais, quando ela entra no uso das canetinhas, ela simplesmente, outro dia eu vi um médico postou um vídeo e uma das pessoas comentou e escreveu assim: hoje eu comi um ovo só, eram 5 horas da tarde. Nossa, Deus. Aí eu falei, gente, ok, toda restrição, ela é bem-vinda e a gente tem que restringir calorias. É importante a gente restringir. Todo o processo de emagrecimento, ele acontece em cima de restrição de calorias do dia. Mas a gente tem que organizar essa restrição. Uma mulher de 40 mais, ela precisa de uma ingestão de proteína maior. A proteína é extremamente importante para o metabolismo e para a síntese de massa muscular, de ganho de massa muscular e síntese de colágeno. E hormonal também, né? Hormonal, claro. Então, a gente tem hoje até os peptídeos que falam disso hoje, de uso dos peptídeos para estimular os hormônios, para a mulher ter um shape legal, uma composição corporal mais bonita. Então, o que as canetinhas fazem? Elas silenciam o apetite. Então, aquela sensação de você comeu, ela fica com uma sensação de saciedade muito longa. E aí, ela acaba comendo porções pequenas ao longo do dia. E isso compromete muito. E isso os estudos já falam, 40% você pode perder até 40% de massa muscular. Um tecido importantíssimo para a mulher de 40 a mais. É sustentação ali, né? Para tudo. Para o envelhecimento dela, para ela levantar do vaso sanitário quando ela tiver 80 anos de idade. E as mulheres hoje com 3, 4, 5 quilos querendo perder pouco peso, usando canetinhas e treinando muito. E aí piora a situação, porque existe um déficit calórico que a gente tem que vigiar, porque déficit calórico demais vai gerar alteração da tireoide. E quando você perde tecido nobre, que é a massa muscular, você também altera o seu metabolismo. Então, você anda contra o que você deseja, que é a longevidade, o metabolismo mais acelerado, um tônus muscular bonito. Você anda contra isso, se você começa a usar as canetinhas e sem limite. Eu acho, Eduardo, que as canetinhas, elas são, graças a Deus por elas. Eu falo que não só as canetinhas, quanto qualquer método de emagrecimento, bariátrico, ou uso de balão, ou uso de qualquer medicamento que melhora a resistência insulínica. É importante porque a gente tem hoje obesos mórbidos, né? Então, você tem 160 quilos, você tem 200 quilos, você precisa, sim, de um agente que te ajude a acelerar esse processo. Mas junto com uma alimentação ideal e depois ali dos 100 quilos, você fazer isso sozinho. Então, não é que o Mounjaro não tem que existir. Ele tem, que bom que ele exista, né? Porque é bom que ele exista. Mas tem pessoas precisando perder 5 quilos que estão usando. Então, Lu, pelo que você está falando, parece que algumas mulheres, elas precisam aumentar a força de vontade delas, não é isso? Com certeza. Ela é equilibrar o metabolismo, né? Eu falo que é equilibrar esses micronutrientes importantes para a mulher. Então, quando a gente equilibra cortisol, equilibra a insulina através de estratégias ao longo do dia, você já consegue controlar muita coisa. E equilibrar a alimentação com o uso de mais proteínas. Para você ter uma ideia, o Mounjaro ou o Ozempic ou qualquer dessas canetinhas, elas imitam o GLP-1, que é um hormônio sintetizado no intestino, que causa saciedade. E as proteínas que você consome ao longo do dia, proteínas e alimentos ricos em gordura, proteicos, eles também estimulam esse hormônio, mas de forma natural. Então, quando você usa uma canetinha, a ingestão de proteína, ela cai, porque a pessoa não consegue comer. E aí você tem a ação do GLP-1 para diminuir esse apetite. Mas e aí? E ela perde muita massa muscular também, Perde, né? porque ela não está consumindo a quantidade de proteína que ela precisa. E quando você tira as canetinhas, regula o sistema da fome, usa micronutrientes certos e coloca mais proteína na dieta dessa mulher e faz janelas de jejum, ela emagrece com saúde, equilibra o cortisol, insulina, também diminui a resistência insulínica e ajuda no controle da fome e saciedade e dá mais saciedade ao longo do dia pelo uso de mais proteínas. Outro dia eu estava trabalhando com uma mulher, fui fazer fotos dela e ela comentou comigo assim, eu perdi 25 quilos utilizando o Mounjaro, só que eu tenho um problema agora que eu tô com a cara caída. Tô derretendo, ela até usou essa expressão.
Então isso acontece também, né? Muito, você perde massa muscular do corpo inteiro e da face também, né? Hoje mesmo eu vi um médico, ele perdeu 20 quilos e ele mostrou a foto dele antes e depois. Ele envelheceu uns 10 anos, porque você perde muito tecido muscular da face e do corpo inteiro. E aí você altera seu metabolismo e altera também a secreção e liberação de hormônios. Claro, porque os hormônios são dependentes tanto de micronutrientes quanto de proteínas e gorduras boas. Então, é importante a gente rever isso, para quem está sendo indicado, né? Porque hoje virou naturalmente, e hoje já é indicado para crianças a partir de 10 anos. É mesmo? Com resistência insulínica ou com diabetes tipo 2. Sim. Então, já é indicado para crianças com diabetes tipo 2, que é uma diabetes que está relacionada à sua rotina epigenética, que pode ser controlado com alimentação e treinamento. Então, essa criança, os pais estão, de novo, né? Eles colocando a função não, Às vezes os pais não procuram tratamento, né? Isso. Eles procuram medicamento. Medicamento. Então, eles estão colocando a cargo de profissionais da área de saúde cuidar da saúde do filho deles. Da alimentação básica. Da alimentação básica. Então, o que esses pais têm que fazer? O que tem no meu armário? O que tem na minha mesa? Cheio de biscoito recheado. Como que essa criança está se exercitando ao longo do dia? É menos tela, mais atividade ao ar livre para diminuir a ansiedade e estresse, porque isso também ajuda também no controle da compulsão, porque crianças também têm compulsão. E não usar medicamento para essas crianças, elas estão na fase de crescimento, Sim. Desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular. Eu acho, sinceramente, um absurdo. Mas isso já está liberado hoje. E, Luciana, o que seria, então, essa inteligência metabólica? Bom, Eduardo, isso, primeiro de tudo, a gente tem que avaliar a individualidade, né? Então, cada mulher, ela tem as suas deficiências relacionadas à sua genética e à sua epigenética, que é o estilo de vida. Então, dependendo da sua genética, e se ela tiver, ao longo da vida dela, colocando uma alimentação muito errada, muito nível, alteração do estresse, às vezes ela não dorme bem há muito tempo, às vezes ela é médica, trabalha à noite. Então, ao longo da jornada de vida dela, ela aumentou muito, expressou muito esses genes de inflamação. Às vezes ela tem na família casos de diabetes. Então, ela vai ter diabetes por causa disso? Ela vai ter se ela realmente ir pelo mesmo caminho da família. Então, os genes de obesidade, os genes de inflamação, os de diabetes, eles só vão expressar com a epigenética. Então, é 5% a genética. Então, a epigenética que a gente tem que mudar. Se a gente muda a epigenética, a gente silencia os genes de inflamação. Então, a mulher, ela precisa ter um atendimento individualizado para ver qual as características dessa mulher, o que ela precisa na rotina dela, como é a rotina dessa mulher, o que ela tem que mudar, como estão os exames de sangue, quais as queixas principais dela. E a gente sinalizando isso e anotando tudo, a gente consegue tratar essa mulher de forma individual, porque não existe protocolo, existe individualidade biológica. Então, cada mulher vai precisar de uma estratégia. Claro que tem estratégias que eu vejo hoje que todas precisam mais, jejum, dietas mais low carb. Só que os micronutrientes, eles são muito individuais. As doses são individuais. Vamos dizer assim, a dieta da pessoa é feita nos detalhes, né? Nos detalhes. Porque os micronutrientes, eles têm relação com a genética, mas também com a epigenética. E não é só usar micronutrientes. Como é que está essa digestão? Como é que está esse intestino? Qual a microbiota predominante ali? Então, a gente tem que trabalhar o corpo como um todo para que essa inflamação silencie. A inflamação gera queda da atividade mitocondrial, que é onde a gente queima gordura. A inflamação gera queda da alteração da tireoide. O estresse gera alteração da adrenal, que gera desequilíbrio de retenção líquida e a insônia, e a mulher começa com os desequilíbrios por aí. Então, eu acredito que hoje em dia, pelo número de mulheres que eu já atendi, o grande ponto da mulher chama-se 2 emoções: estresse, na verdade 3, estresse, preocupação, que gera ansiedade. A primeira é a preocupação. Preocupação com o trabalho, preocupação com os filhos, preocupação com se olhar no espelho e não se gostar. Ansiedade em tudo. E aí, essa preocupação gera um estresse, porque o pensamento o tempo inteiro, eu preciso mudar, eu preciso organizar minha rotina, eu preciso ir no médico, mas ela não sai do lugar, porque a rotina dela consome o dia dela. E aí, isso gera muito estresse e gera muita ansiedade. E ela vira
ela vira refém daqueles momentos do dia. Então, ela precisa de alguém que pegue na mão dela e ensine o caminho certo. E é isso que eu tento fazer na minha rotina, para que ela realmente tenha qualidade de vida e longevidade. E saúde depois dos 40 anos. E para a gente identificar, por que o jejum é um tabu ainda? Na verdade, hoje em dia, a gente tem 2 linhas na medicina para tudo, né? Tem pessoas que falam que o jejum vai perder massa muscular, o jejum favorece a perda do metabolismo, desacelera o metabolismo, o jejum envelhece, o jejum ninguém pode fazer jejum. Mas a gente ancestralmente fazia muito jejum. Sim. E o nosso genoma teve pouca alteração de lá para cá. Então, o nosso corpo, a coisa que ele mais sabe fazer é jejum. E o jejum não emagrece, Eduardo. Eu sempre falo isso no acompanhamento que eu tenho com as minhas alunas. O que emagrece é você unir as estratégias de jejum com a dieta ideal, com a suplementação ideal para você, com o treino ideal, com a quantidade de água ideal. Tudo tem uma individualidade. E é uma soma também, né, desses comportamentos. Exato. O jejum não é para todo mundo também. Aqueles biotipos bem magrinhos, corredores, eles não precisam fazer jejum. Senão vai sumir. Eles têm uma mitocôndria muito eficiente. Só que as mulheres hoje, elas têm muito estresse. O estresse faz com que elas tenham mais compulsão por alimentos, como eu te falei, que estimulam muito a insulina. E o que o jejum faz? Diminui a insulina. E aí o apetite naturalmente diminui. Só que eu falo o seguinte, o jejum é importante, mas as estratégias pós-jejum são mais importantes ainda. Não adianta você fazer um jejum, bater um prato de macarrão e comer uma torta de chocolate. Tem muitas mulheres que têm compulsão e usam o jejum de 24 horas como escape. Eu como tudo que eu gosto. Depois eu compenso. E depois eu compenso com o jejum. E aí a composição corporal dela fica péssima e ela fica com o metabolismo lento do mesmo jeito, porque ela entra em déficit nutricional e de micronutrientes, porque ela faz jejuns longos para um excesso alimentar. Muitas mulheres que têm compulsão, inclusive, não podem fazer jejum, que gera gatilho de compulsão pós-jejum. Acontece mesmo. Eu estava até olhando algumas fotos antigas de Belo Horizonte, aí mostra a população dos anos 60, 70, 80, e dá para observar que as mulheres eram magras. Exatamente. Na maioria. E porque hoje a gente olha assim, a maioria já está gordinha. E eu vejo o seguinte, é o que eu falo para as minhas alunas. Antigamente existia, alguém falava de modulação hormonal? Não. Ninguém falava. Todo mundo era magro, parava de comer 7 horas da noite, era natural. Ninguém ficava falando, tem que parar de comer 7 horas da noite, tem que parar de comer 18 horas. Mas também não consumiam tantos refrigerantes. Não tinha essa quantidade de alimentos disponível, né? E as pessoas também tinham um outro estilo de vida. E ninguém ficava horas na academia. Sim. Então, toda essa modernidade que veio agregar a saúde, que bom pela medicina, que bom pela modulação hormonal. Mas o que acontece hoje é que as mulheres chegam aos 40 anos obesas e falam assim, meus hormônios estão todos desequilibrados. E não é, muitas vezes é o estilo de vida dela que precisa melhorar, para ela depois fazer uma alteração, uma melhora desses hormônios, mas primeiro desinflamar o corpo. Então as pessoas mudaram muito. A epigenética, que é o estilo de vida, mudou muito de lá para cá. Mudou. E aí as mulheres acham que também tudo é hormônio. 40 a mais, meus hormônios caíram. O que eu atendo de mulheres querendo entrar no meu programa e fala assim, quando eu fiz 40 anos, acabou. Meus hormônios caíram, a minha libido caiu, mas não existe isso, Eduardo. O que existe é uma rede social que fala o tempo inteiro que depois de 40 anos tudo desequilibra. Mas como você está se preparando para chegar aos 40 anos? Como você está se preparando para chegar no climatério e na menopausa? Então, hoje, as mulheres estão muito, inclusive, mais bonitas com 50 anos, as que se cuidam. Aí você vai olhar a rotina dessa mulher, desde os 20 anos ela se cuida. Então, ela não começou agora. E as mulheres que começam agora, tem jeito? Claro que tem. Nosso corpo é igual planta. Eu falo que o nosso adaptável, corpo, né? Ele é super adaptável. Então, quando você começa a ajustar esse metabolismo, você tem um resultado que muitas vezes você não tem há 10 anos. Então, se ajustou o seu corpo, você tem muito resultado. A curto prazo, Eduardo. Então, é só fazer o que tem que ser feito. Então, vamos tentar entender aqui. Você falou que tem um grupo de pessoas, mas eu quero saber, o que é o Stamina? Bom, o Stamina é um programa de reprogramação metabólica para mulher de 40 a mais, onde eu trabalho com essas mulheres de forma individual. É uma mentoria, onde você também aprende sobre os pilares do emagrecimento, a suplementação ideal para mulher de 40 a mais, aprende sobre modulação hormonal natural. E eu
acabo sirvo muito de exemplo, porque as minhas alunas, elas me têm como referência mesmo, porque hoje eu tenho 49 anos, não faço reposição hormonal nenhuma, eu uso algumas suplementações e fitoterápicos que ajudam, ginseng, catuaba, maca peruana. Então, muitas também têm interesse nisso. Lu, eu não queria fazer modulação hormonal, até porque, Eduardo, é caro. Sim. Muitas mulheres não têm condição financeira para fazer e outras não podem porque tem alteração para câncer familiar. Então, como eu posso cuidar desse corpo fazendo uma modulação natural, uma modulação hormonal natural? Através de estratégias de sono, gerenciamento de estresse, alimentação, treino e suplementação ideal. Então, o Estamina é sobre isso. O que eu posso fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir para tratar esse metabolismo? Quais as estratégias fundamentais para mim? Não é para a mulher de 40 a mais. Então, eu trato com individualização. E tem a parte também geral, que é o conhecimento. Então, a gente tem uma plataforma que agora vai virar um aplicativo, que chama Essentia 40+, onde esse aplicativo vai ter todo o ecossistema para mulher de 40 mais, além da individualidade que continua, que eu faço questão, porque é o individual que muda o corpo, a individualização metabólica que vai mudar o corpo da mulher, não só o corpo, tudo, né? O corpo é só reflexo do que está acontecendo no seu corpo, mas muda tudo. E essa plataforma, ela ensina muito para mulher de 40 mais. Então, ela sai depois de 6 meses pronta, entendendo muito mais sobre como o corpo funciona. Então, Lu, como que a pessoa, ela entra lá no seu Instagram e aí ela tem essas informações? Sim, como que faz? a gente faz uma entrevista, porque não é todo mundo que está preparado para um método de acompanhamento. Eu preciso saber quem é a pessoa, por que você quer participar desse movimento, quais são as queixas principais, quais são as suas dores, o que você tem feito para mudar. E aí, essa mulher, ela passa por uma entrevista inicial com a minha equipe e depois é direcionada a mim e eu converso com essa pessoa. Então, as pessoas são escolhidas mesmo. Não existe um link que você vai lá e entra no Estamina. Não, a pessoa é escolhida. Tá. Então é um processo, né? É um processo. E também você tem que identificar se a pessoa está disposta a participar. Sim, porque eu falo o seguinte, são 6 meses de acompanhamento. Eu quero que ela esteja disposta para esse trabalho bonito que eu faço com as minhas alunas, porque elas têm muito resultado. Logo no primeiro mês, quem quer emagrecer? Porque não é um programa de emagrecimento, é um método de reprogramação metabólica. Quem quer emagrecer, perde lá no primeiro mês 5 a 7 quilos, coisa que muitas vezes a canetinha não traz. Por quê? A gente adequa esse metabolismo. Mas quem não quer emagrecer, quer só longevidade. Muitas mulheres que eu tenho no Estamina são magras, mas elas têm inflamação intestinal, elas têm alteração do estômago, elas têm dermatite, rinite, sinusite, bronquite, queda de cabelo, endometriose. A gente vê, às vezes, muitas das pessoas que a falta de vitaminas dela começa no cabelo ali, né? Exatamente. Queda de cabelo. É um indicativo. Então, é a queixa maior da mulher de 40 a mais, além de insônia e gordura no abdômen, é queda de cabelo. Por causa, primeiro, do estresse e do desequilíbrio de micronutrientes. É uma coisa que vai puxando a outra. Nós somos uma teia, né, Eduardo? Então, nada funciona sozinho. Então, quando você equilibra o corpo, você está equilibrando todos os sistemas metabólicos, tudo que você precisa para ter hormônios, para ter neurotransmissores como dopamina, serotonina, para você ter melhora na sua tireoide, melhora da sua atividade mitocondrial. Então, a gente faz estratégias gerais para que tudo seja empurrado para uma melhora do metabolismo. Primeira coisa. E desinflamação. Então, melhora metabólica e desinflamação. A desinflamação, ela tem que ocorrer, porque senão você não melhora o metabolismo. E a desinflamação, ela passa do que você come, do suplemento que você usa, dos medicamentos que você consome, né? Do treino, da quantidade de água que você toma. Os metais pesados espalhados por aí, Os né? metais pesados espalhados, porque a mulher usa muita maquiagem. Então, a gente faz um processo de detoxificação. Quando eu vejo que a pessoa já tem ali um desequilíbrio, geralmente ela tem enxaqueca com frequência, ela tem muita alteração na pele. Pele ela tem ressecada. muito cansaço. Aí você já vê ali um desequilíbrio que a gente precisa fazer um processo de detoxificação. Então, desinflamação é o primeiro pilar do Estamina. E aí, ajustes metabólicos, a gente faz todos os meses no acompanhamento. E como que a mulher consegue, assim, perceber, Luciana, que o corpo dela tá ficando alterado? Porque às vezes a pessoa ela meio que foge do espelho, né? Não, demais. Então a mulher começa a fugir do espelho e aí chega alguém e fala assim, olha, eu tô te achando com uma barriguinha mais saliente. Como que ela faz para conseguir se enxergar verdadeiramente?
Hoje a obesidade tem um problema de autoimagem mesmo. As pessoas não se veem no espelho. Tem espelhinho do banheiro. E só ver o rosto. E usa muita calça leg, né? Aquelas calças largas que não deixam. A calça jeans já não serve há muito tempo. Então, quando as minhas alunas começam a servir em roupas de 20 anos atrás, é uma vitória, né? Nossa, Lu, nunca achei que eu ia servir na minha calça quando eu tinha 20 anos de idade, e a calça tá lá no armário há um tempão e ela tinha esperança de vestir novamente. Mas as mulheres começam a se ver no espelho quando começa a gritar essa inflamação, né? A digestão já tá ruim, ela tá muito cansada, o cabelo tá caindo, então ela precisa de ajuda, ela começa a procurar ajuda, sim, quando isso começa a gritar, não só no espelho, mas nas suas queixas durante o dia. Ela começa a procurar ajuda. Ela tem que procurar ajuda, né? Porque às vezes... O homem também, né, Eduardo? Também. O homem também. O homem é muito menos visual que a mulher. E ele vai pro médico quando ele começa a sentir alterações, né? Sim. Uma queda de libido, uma queda... Ele não, deve ser minha testosterona que tá baixa. Eu tô muito ansioso. Trabalhando demais. Trabalhando demais. Eu tô com muito problema gástrico, eu tô com muita azia. Aí ele vai no médico. A mulher, ela é mais precavida, ela vai antes. Porque a mulher, ela se olha mais no espelho. Mas hoje em dia, a mulher tá muito masculina. Então, ela tá querendo resolver a vida dela ali, ela prende o cabelo pra cima e põe uma calça leg, uma blusa de malha e vai pra vida, né? E aí, ela perde essa autoimagem. Mas não é só o espelho. Ela começa a sentir as alterações. Ela começa a ter retenção de líquido, insônia. Ela começa a achar que é hormônio, como eu te falei. Ela começa a ter problemas de digestão, azia, o intestino permeável, ou constipado demais, ou diarreia. Ela começa a ter alterações na pele, como você falou, cabelo. E aí já está gritando essa inflamação. Aí ela começa a procurar ajuda, muito além do espelho, porque ela está com muitas queixas, ela não aguenta mais, porque ela tem que viver a vida dela. Ela trabalha pra caramba, ela tem que resolver. Tem que resolver. Então ela tem que dar conta daquilo ali, então ela precisa resolver aquelas queixas. Ô, Luciana, eu tenho visto também, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu achei até interessante, eu até brinquei com ela assim, olha, você está com a mente de gorda. Por que mente de gorda? Porque ela acabava de comer e já estava pensando no próximo alimento. Isso também é um problema? Muito sério. Hoje em dia, o monjário é para isso, né? Silenciar a mente. Tem uma mulher que eu vi outro dia, ela falou assim, as canetinhas me ajudam a parar de pensar em comida, né? Mas isso é desequilíbrio, né? Quando a gente regula os neurotransmissores, eu tenho vários casos clínicos no Stamina de mulheres que já usaram muito medicamento para emagrecer, já usaram remédios que ajudavam na ansiedade e depressão, e quando elas regulam com micronutrientes, isso ajusta também. E o que eu vejo que as meninas me falam do Stamina? Lu, hoje eu olho para o alimento, eu estou presente, eu vejo o quanto eu posso comer e se eu quero comer. Então, elas começam a fazer melhores escolhas, porque elas estão vendo o corpo dela mudar, então elas não querem voltar ao início de tudo. Então, elas estão com mais controle. Mas esse controle a gente faz assim, Eduardo. A gente precisa... um tic-tac. Não existe isso. Não é igual tomar um remédio e amanhã eu tô bem, né? O remédio tem esse poder, mas... Até quando, né? Então, a canetinha tá aí, daqui a pouco vem outros medicamentos, mas até quando? Vira um vício, troca um vício pelo outro. Eu não tenho vício de comida, mas agora eu tenho que tomar um medicamento. Mas esse medicamento pode aumentar, vão surgir outras drogas. Qual é o efeito colateral disso a longo prazo? Sim, porque então, a gente não sabe. Alguns medicamentos nós nem sabemos ainda os efeitos adversos. A maioria dos estudos são em ratos ainda, né? E as pessoas vão usando e os estudos vão aparecendo. Depois a pessoa acaba com o pâncreas dela Exato. Tem alguns casos aí isolados disso, né? Então, não vem não é geral, ao caso, né? Comentários, mas a gente precisa, sim, entender que a gente precisa se cuidar, tomar uma decisão de mudança real, porque nós não somos mais crianças. Então, vamos realmente passar pelo sacrifício de uma restrição real, porque eu preciso daquilo. Né? O nosso corpo, ele já é acostumado com jejum, longas caminhadas, desde que o mundo é mundo. Sim. E a gente desacostumou isso por causa disso tudo que a gente vive hoje, essas facilidades, tanto de comida na geladeira, no armário, e tanto de sedentarismo, controle remoto, celular, rede social. Então, a gente está acostumando o corpo a viver nessa zona de conforto. Até para comer hoje em dia, o pessoal chama o iFood.
Qualquer coisa, é muito rápido. Não anda nem para descer, não quer descer a escadaria do prédio. É muito rápido hoje em dia, né? Então, a gente está num momento de vida hoje que as pessoas querem com muita rapidez tudo. E a gente está totalmente fora do que é realmente a nossa essência, que é o jejum, que é fazer longas caminhadas, que é parar de comer 6 horas da tarde quando o pôr do sol acontece, que as pessoas comem às vezes 10 horas da noite, né? Então, isso tudo desequilibra um sistema que é muito parecido, 98% do nosso genoma com o que era dos primórdios, né? O sistema dos primórdios. Então, a gente tem que entender que a gente precisa voltar à nossa essência para a gente equilibrar. E, Luciana, é possível perder de forma natural? Tô falando assim, né? Só com alimento, exercício, 15, 20, 30 quilos? Com certeza. Eu tenho alunos do Estamina que com 58 anos perderam 35 quilos. Fantástico. A maioria das mulheres que estão comigo que querem perder peso, porque não é só perda de peso, como eu te falei, a maioria das mulheres de 40 até 60 anos perdem 15, 20, 30 quilos. E registram isso todo dia comigo ali, me dando depoimentos maravilhosos a respeito do processo delas. E elas ficam muito felizes e se sentem livres de estratégias erradas. Ela fala, Lu, hoje eu tenho liberdade de escolha. Eu gosto de treinar, hoje eu sei que eu posso consumir, porque eu coloco pão francês para elas, um sanduichão à noite, porque eu tenho essa preocupação, porque eu faço a mesma coisa para mim, eu faço para elas. É um bom senso, né? Tem que ser sustentável. Então, as minhas estratégias que eu faço de forma individual, elas são sustentáveis. Por quê? Porque senão eu não estaria aí com o programa aberto desde 2024, que já atendeu mais de 300 mulheres. Então, tem que ser sustentável. Hoje eu criei veias do Estamina. Antes era só Estamina Desinflamação. Hoje tem Estamina Light, Gold e Master pós-estamina. Então, essas mulheres que saem do Estamina Desinflamação, elas se adequam em algum programa porque elas não querem sair. Elas se sentem acolhidas, elas sentem que elas estão ali basicamente entendendo. É uma comunidade? É um ecossistema. Fantástico. E aí as mulheres se sentem acolhidas, ouvem todos os dias os meus áudios, e aí elas começam a criar um bom senso em relação à vida delas, o que elas têm que mudar. Não só, Eduardo, na alimentação, mas também na parte de autoconhecimento, porque também na plataforma tem a parte de terapeutas que falam sobre autoconhecimento. Talvez alguma parte das mulheres, dos homens, perderam uma educação ao comer, não é verdade? Exato, com certeza. Elas só se preocupam em comer qualquer coisa, encher a barriga e foi. Até mesmo pela rotina do dia, né? As pessoas têm muito fácil acesso a tudo, restaurantes e padarias, então é muito fácil, é muito mais fácil chegar lá e comer. Só que isso existe um problema a partir disso, quando você faz isso na sua rotina. Principalmente depois dos 40 anos. Não só para mulheres, Eduardo. Para homens também. Você mesmo se cuida, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem certeza que se cuida. A Aline está lá o tempo inteiro te ajudando nisso também. Porque a mulher tem esse papel, né? De se preocupar com o homem. O homem não se preocupa tanto. Como eu te falei, o homem ele se preocupa quando acontece alguma coisa. Mas é importante. Eu tenho certeza que você já fez caminhada hoje, que eu vi. A gente sempre tá... Eu, por exemplo, eu falo assim com a Aline, ó. Se andou 6 quilômetros, não custa nada andar 7. Exato, vamos aumentando. Aí no outro dia, 8. Vamos fazer um trotezinho hoje com essa caminhada. Isso. Até porque a pessoa que está acima do peso, ela às vezes vai sentir dores na panturrilha, no joelho. Então é melhor não forçar, né? Exatamente. E o que eu falo, a alimentação, ela é os 70%. Eu falo 70% mais do que 50%, porque a alimentação, ela manda nesse metabolismo. Quando você vai fazer atividade física, quando você vai lá fazer sua caminhada com a Aline, se você chega e come o alimento errado, acabou. Você aumenta a insulina, aumenta seu apetite ao longo do dia. Então, toda a nossa modulação natural hormonal é feita a partir das nossas estratégias diárias. A gente manda. Então, quando as mulheres tomam consciência de que elas mandam na liberação de cortisol, de insulina, na modulação hormonal natural, no seu nível de progesterona, no seu nível de estrogênio, testosterona, naturalmente até a chegada do climatério, elas começam a tomar uma autorresponsabilidade muito grande no processo. Eu vejo isso na minha vida, né? Que eu tenho 49 anos, não faço reposição nenhuma, mas eu controlo os meus hormônios com sementes, oleaginosas, com óleos castanhas, com óleos de gergelim, óleo de abacate, azeite, uma qualidade de sono eficiente, magnésio à noite, suplementação ideal para mim, treinamento controlado. Então, tudo isso tem que ser individual. E aí eu vou controlando meus hormônios. Eu vou fazer modulação hormonal um dia, com certeza alguma coisa eu vou precisar, mas agora
eu não estou precisando e eu quero retardar ao máximo isso. Faz bem, né? Eu tava conversando com o doutor outro dia, e aí eu ligo pra ele 11 horas da noite, a gente é amigo, né? E aí ele falou assim, não, Dudu, eu tô tomando testosterona, é muito bom e tal. Eu falei, muito bom, doutor, mas o senhor tá com quantos anos? Ah, tô com 40, acho que 42 anos. E eu falei assim, mas e a dosagem, né? Até porque ele fala assim, ele falou assim comigo, não, eu tô tomando porque eu quero ter um pique novo, uma energia nova para aguentar a rotina de cirurgias e tudo mais. Eu falei, doutor, mas... Até brinquei com ele, né? Eu brinco com ele assim, a gente conversa como se eu fosse o doutor dele, né? A gente fica trocando figurinhas. E aí eu falei assim, mas e a sua alimentação? Não é só tomar um hormônio. Exatamente. O princípio inicial é a alimentação. Porque é ela que vai produzir. É o exercício físico e tudo mais, né? Então, precisa mudar na mente da pessoa, né, o start. Eu, por exemplo, sou muito noturno. Sempre fui. Só que o que eu fiz? Eu comecei a caminhar de manhã, mesmo não querendo caminhar. Perfeito. Para equilibrar o seu ciclo circadiano. Eu falei assim, não, eu que mando em mim. Com certeza. E aí eu falei com a minha esposa assim, eu falei, Aline, eu tô caminhando de manhã, mas meu corpo não quer, mas eu vou. Exato. Agora eu vejo que poucas pessoas têm essa força de vontade, não é? Com certeza, poucas pessoas. Eu tenho uma aluna do Estamina, que eu conversei com ela ontem, inclusive, ela tem um problema em casa, ela tem 2 filhos. Uma acorda 6 horas, acho que ela tem 2 anos, elétrica. E o outro... Ele vai para a aulinha no dia anterior e ele acorda meio cansado, então ele fica até na cama umas 7h30. Aí ela não sabe, porque se ela acorda com a filha, ele sai da cama, só que ele acorda chorando, eu não quero acordar agora. Então o que ela faz? Ela deixa a filha dela brincando ali perto dela e ela fica deitada na cama com o filho. Só dela fazer isso, ela Eduardo, cria uma rotina, ela né? cria uma rotina onde a melatonina dela tem que ser estimulada depois, então o cortisol dela não aumenta de manhã, então ela está fazendo uma alteração do cortisol porque ela quer, porque eu falei para ela, Thaís, você tem que dar um jeito de melhorar isso, às vezes você acorda mais cedo, vai dar uma caminhada antes da sua filha acordar, e ela falou, vou fazer isso, Lu, porque eu consigo fazer isso, e depois você não fica na cama, porque você dá um rebote de melatonina de manhã. Isso é ruim porque, além do seu cortisol começar baixo de manhã, porque você não está acordando, zeradinho, você vai ter mais apetite no final do dia, porque você começou a desequilibrar o cortisol logo ao acordar. E aí, ao acordar não, você está ali, meio dorme, meio fica acordado, então a melatonina, ela fica sem saber onde tem o lugar. Ela não é muito estimulada, porque você não está mais à noite, mas ela não sai daquele sangue, porque você está que meio que dorme, meio que acorda, porque tem uma criança brincando, e uma criança dormindo. É complicado. E ela é complicada. Ela falou, Lu, nossa, eu vou ter que gerenciar isso. Porque senão, Eduardo, é igual você falou, a pessoa fica com um resultado moderado para baixo. E o nosso corpo, eu falo com as minhas alunas, o seu corpo não está nem aí para o seu BO do dia. Sim. Ele vai funcionar se você der a resposta, o estímulo certo para ele. Se você não der o estímulo certo, acabou, você não vai ter o resultado que você precisa. Exceto quando você infringe as normas do metabolismo e começa a usar estimulantes, né? Ou um estimulante para você acordar, que é a cafeína, ou um remedinho para você silenciar o apetite. Mas se você quer fazer de forma natural, você tem que tomar uma atitude para fazer os estímulos certos e para acontecer uma melhora do metabolismo, emagrecimento e tudo mais que a mulher e o homem precisam. E eu tenho visto também, Lu, muitas mulheres e homens que vivem de estimulantes, né? Então, toma muito energético, por exemplo. O que isso pode causar na vida da pessoa? Alteração do cortisol. Ela começa a dar disparo de além da rotina, porque ela já tem... Ela que usa tá cansado, isso, toma. Ela já tá com o estresse alterado. Então, isso muda a composição corporal, hormônios. O homem detona a testosterona dele, a testosterona cai muito, a gente vive uma década, né, onde a testosterona no homem é 250, 300, e olha lá, tem homens de 20 e poucos anos que tá muito negativo. Tem que testosterona igual de mulher. Muitos homens aí estão, isso é muito complicado, Eduardo, porque o homem, eu gosto muito de atender homem também, hoje eu atendo muito pouco, porque eu atendo muito mais mulher, na verdade eu não atendo mais, eu atendo só o programa, né, do Estamina, tratamento, porque eu acredito que as mulheres precisam de acompanhamento, mas eu gosto muito de atender homem, e os homens, eu falo para eles assim, olha, eu vou te dar uma consulta, você não volta aqui nunca mais, não falei isso com você, Eduardo? Sim.
Porque não precisa. O homem ele precisa ajustar de acordo com... Você tem que comer mais proteína, você tem que regular o seu estresse. E aí ele fica tomando muito energético, o que vai gerar? Além da queda da testosterona, ele vai ter muito mais apetite noturno, porque ele está alterando o cortisol. Tanto a mulher quanto o homem que tomam esses estimulantes. Isso vai gerar o quê? Aumento de gordura abdominal, aumento de gordura no flanco, porque o cortisol vai gerar gordura no flanco, aqui atrás, perto da lombar, aquela gordurinha, e gordura nas costas. Então, esse negócio de ficar tomando energético vai gerar alteração do cortisol, vai gerar alteração de insulina, e não vai excesso nada. de açúcar também? Vai comer muito açúcar, porque ela está só dando pico de cortisol, e isso vai gerar um maior estímulo de insulina e mais apetite no horário onde ela não deveria ter mais apetite, que é no final do dia. E aí gera uma composição corporal ruim. Não, eu estava até, quando eu falei do podcast, né, veio até uma pergunta no Instagram que eu achei bem interessante, né? Aqui, ó. Eu estava falando com a pessoa até no privado, né, do Instagram, e aí colocou assim, ó, você comentou que tem alguns problemas que exame de sangue não mostram. Como que você consegue descobrir, então, qual que é o problema do paciente? Ou seja, o exame de sangue não mostra um problema. Como que você consegue fazer lá na sua consulta? Bom, Eduardo, eu sou especialista em medicina chinesa. Ah, que bacana. E há 3.000 anos atrás, a medicina chinesa ela é observacional, assim como a Ayurveda. Então, na medicina chinesa, eu posso olhar para a pessoa e ver todos os desequilíbrios antes dela abrir a boca. Queda de cabelo, as olheiras profundas, eu já sei que ela está com desequilíbrio de adrenal. Eu sei que ela precisa de adaptógenos para aquela adrenal. Eu sei que ela está com retenção de líquido sem nem olhar para a perna dela. Então, quando a mulher chega com alguns desequilíbrios, ela fala das queixas dela, cada queixa que ela me fala está relacionado a um sistema do nosso corpo. E a medicina chinesa, eu falo que ela é tão atual que todos os desequilíbrios que acontecem hoje na mulher e no homem, foram falados há 3.000 anos atrás. E eu não sei como, eu falo que vieram seres de luz ensinar as pessoas a trabalhar com o corpo, porque não tem condição da acupuntura, por exemplo, que desenvolveu, né, naquela época, descobrir que aquele pontinho aqui é do intestino. Eduardo, isso é anjo de luz que veio aqui nessa terra ensinar as pessoas como lidar com o outro. Eu tenho certeza absoluta. Então, a medicina chinesa, ela me trouxe muito conhecimento da observação do outro. E os exames de sangue também, mas os exames de sangue é um parâmetro que eu uso, apenas um parâmetro de observação que eu uso. Mas os exames, muitas vezes, antes de eu conhecer a medicina chinesa, às vezes a mulher sentava no meu consultório com 30 quilos acima do peso. Aí eu olhava os exames dela, estava totalmente normal. Ela falava, Lu, eu faço dieta há muito tempo, eu como pouco. Aí ela falava assim, tá mentindo, você não tá falando a verdade. E hoje em dia, quando a pessoa não tem esse olhar, você sabe que você acha que realmente ela está mentindo, mas nem tudo, Eduardo, é porque a pessoa não está fazendo. Tem muita relação com estresse, com insônia, que gera alteração de neurotransmissores, que gera alteração de cortisol, que gera alteração de insulina, que muitas vezes não aparece ali. Para você ter uma ideia, a diabetes ela pode se apresentar 10 anos antes, por causa de alguns parâmetros, às vezes uma hemoglobina glicada de 5,6, do outro, aí depois você faz uma dietinha, vai para 5,1, depois você comeu, desligou um pouquinho, ela aumenta. Então, esses parâmetros que variam muito, isso pode ser um registro de uma diabetes tipo 2 lá no futuro. Sim. E isso pode se apresentar 10 anos antes. Então, a gente tem que fazer uma prevenção. E a gente faz a prevenção através de ouvir a pessoa. Quando a gente ouve, nossa, Lu, eu tenho muito apetite. Gordura abdominal. Tem um cara que eu sigo que ele fala assim, se você quer saber se você precisa ou não de jejum ou carboidrato, pega seu dedinho, faz uma pinça com ele e coloca aqui, ó. Se pensar, você não precisa de carboidrato, porque a sua insulina está alta. Eu não preciso de ver no exame de sangue que sua insulina está alta, se eu estou vendo que seu corpo está estimulando muito a insulina através da sua gordura concentrada na região abdominal. Eu não preciso do exame de sangue, entende? E, Lu, tem aquelas pessoas que falam assim, né? Faço tudo certinho, me alimento bem, mas não consigo emagrecer. E aí, como que você ajuda essa pessoa? Primeiro de tudo, nível de estresse. Quando a pessoa fala que está fazendo tudo certinho, primeiro, ela está com estresse alto. Ou então ela acha que está fazendo tudo certinho também, exatamente. Né? Ela acha que ela está fazendo tudo certinho. Ela está com estresse alto, os micronutrientes dela estão em desequilíbrio e ela está com baixa ingestão de proteína. Então, a grande maioria das pessoas hoje, Eduardo, tem uma consciência muito boa na alimentação. Elas sabem, né? A gente tem hoje internet aí, várias dietas, você pode baixar e fazer a sua dieta. Só que não são individualizadas, né? E
muitas mulheres, a maioria delas que me procuram, a maioria delas, mesmo aquela que não tá gordinha, ela tá flácida. Aí ela fala, Lu, eu tô precisando perder umas gordurinhas, mas eu me alimento muito bem, te sigo há muito tempo, eu faço uma alimentação ideal. Aí eu vou ver a proteína dela tá 50% aquém do que ela precisa, ela tem nível de estresse alto, ela tem insônia, e isso, só a insônia, desequilibra 5 hormônios, GH, grelina, leptina, cortisol, insulina. Só de você ficar acordando à noite, você desequilibra 5 hormônios relacionados ao seu ganho de peso. Então, muitas mulheres que falam que seguem tudo direitinho, não seguem. Na verdade, elas acham que seguem. Elas se enganam. Elas se enganam. Então, porque é muito individual isso. Então, muitas vezes elas seguem teorias, elas têm um armário cheio de suplemento, porque isso acontece muito, mas não tem nada a ver com elas. Uhum. Elas compraram porque a amiga está usando, emagreceu, então ela comprou também. Mas para ela não resolve. Porque eu falo o seguinte, Eduardo, o que faz a gente melhorar o metabolismo é a gente ter uma mudança desde a hora que você acorda e toma 500 ml de água, porque a água também estimula o metabolismo. Não é fácil consumir 500 ml logo ao acordar. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma aluna que ela mora no interior. Olha como que a água é importante. Ela começou a consultar comigo, ela falou assim, Lu, eu não sei o que acontece. Eu tô com a pele seca, meu cabelo tá seco, eu tô com muito cansaço. Aí eu falei assim, vamos ver de onde que você tira essa água. Aí ela falou que ela era água tratada. Pode ser, Eduardo, que no interior ou então em litoral, a água é muito tratada. E aí ela tem nível de flúor, nível de cloro mais alto. E isso gera alteração da pele, isso gera alteração da tireoide. E ela sente esse sistema mais lento. Ela está contaminada. Está contaminada. Aí essa excreção dela, o doutor Ribeiro já falava muito sobre isso. A água emagrece. Então, se você toma um copo de água boa, de qualidade de manhã, que ela tem eletrólitos, a água de qualidade, ela é fonte de energia vital para nossa célula. Então, você acorda de manhã tomando um bom copo de água de qualidade, isso já ajuda o seu metabolismo, o seu intestino, logo de manhã. Então, a primeira coisa que a gente tem que acordar de manhã é tomar um copão d'água. A primeira estratégia que eu coloco para os meus alunos é acorde e tome sua água. Algumas vão tomar um salzinho marinho ali nessa água. Principalmente as que têm desequilíbrio de cortisol ou muito estresse, um salzinho marinho ou alguns outros eletrólitos que eu indico também de forma individual. Então, um salzinho na água que tem eletrólitos, que tem iodo, vão fazer essa tireoide melhorar. Perfeito. Vão ajudar esse rim a excretar as toxinas ambientais que você ali acumulou durante a noite. Então, água e todas as estratégias ao longo do dia são fundamentais para que você melhore tudo. Então, Lu, o que você me diz daquelas dietas que são extremamente restritivas? Elas funcionam, não funcionam? Como que é? A base do emagrecimento é a restrição, Eduardo. Para desde quando eu me formei. Na época que eu formei, tinha vigilante do peso. Era restrição. Lembra dieta do ponto? Sim. E 500 pontos por dia que você pode consumir. Então, toda dieta, toda restrição gera emagrecimento. Só que a gente tem que entender que a restrição ela tem que ser controlada. Quais os micronutrientes ideais para que você não desacelere o metabolismo? Qual a quantidade de proteína que você precisa? O time do jejum certo? A quantidade de treino com essa restrição que você está fazendo. Porque se você fizer restrição por restrição, você já vai gerar alterações metabólicas, alterações do metabolismo, perda de massa muscular. E depois que você para essa restrição, se você tiver um desequilíbrio de micronutrientes, vai gerar compulsão, com certeza absoluta. Uhum. Então, a restrição ela tem que acontecer, mas controlada, num ambiente, né, onde você está restringindo, mas a proteína tem que ser preservada, os micronutrientes fundamentais para você, eles têm que estar ali e tudo controlado. O treino ideal, as estratégias de sono, controlar o meu ciclo circadiano, gerenciamento de estresse, porque se a pessoa faz restrição demais e tem um estresse muito alto, ela vai gerar alteração metabólica também, porque ela está fazendo restrição e num momento de muito estresse. Então ela vai gerar queda do metabolismo também. É possível a pessoa emagrecer sem ficar sofrendo demais? Bom, Eduardo, primeiro de tudo, todo o processo de emagrecimento, a pessoa que está muito em desequilíbrio, que está comendo muito carboidrato, que está estimulando muito insulina, no primeiro momento é sacrifício, porque ela tem que ajustar o corpo, né? Ela tem que ajustar esse metabolismo. Toda restrição leva a um sofrimento, mas é natural. Eu falo o seguinte, quando você quer passar num concurso, quantas horas por dia que você tem que estudar?
Sei lá, talvez umas 6 horas, 8 horas. Você tem que se comprometer. Se você quer subir de cargo, se você quer montar esse estúdio legal pra caramba, você não tem que se comprometer financeiramente para estudar mesmo. Estudar, para saber o que tem que se formular que para que seja um estudo do jeito que você gosta. Tudo a gente passa por processos. Por que a alimentação não tem que ser um processo? Então, se você quer melhorar o seu metabolismo, trazer longevidade, no início é sacrifício. E isso é um grande problema hoje na nutrição. As pessoas têm arrepio quando fala de dieta, porque elas não estão a fim de se planejar. Elas querem tomar um medicamentozinho onde que elas silenciam aquela fome ali. Muito mais fácil. E mágico, né? É mágico. Mas ela precisa passar pelo processo e precisa gostar desse processo, porque ela tem que se visualizar lá na frente. Esse processo é importante para que eu chegue ao meu objetivo. E quando chegar ao objetivo, ela já mudou a consciência, ela já virou a chave, porque ela passou pelo processo. Diferente de se não tem sacrifício, né? É igual aí um filho que recebe uma herança do pai. É verdade, lembra ele não mesmo. tem sacrifício nenhum, então ele recebeu uma herança, ele vai fazer o que com aquele dinheiro? Ele não tem aquele empenho, né? Aquele empenho, dedicação. É a mesma coisa, quando a gente vai passar por uma profissão que a gente quer crescer, a gente tem que estudar mais, a gente quer subir de nível no trabalho, a gente tem que mostrar mais trabalho. Por que na alimentação tem que ser fofinho, gostosinho, comfort food? É verdade, né? E como que a pessoa consegue ter essa independência metabólica? Agora eu quero ver. Ah, tá. Por isso que eu tenho a mentoria do Estamina. Quando ela passa pelo processo, ela aprende sobre ela. Quais os micronutrientes ideais para ela, o que ela precisa de jejum, qual a dieta ideal, até mesmo o treino ideal, a gente ajuda no processo do Estamina. Durante 6 meses de acompanhamento, ela tem uma mentoria, Eduardo. Então, por exemplo, Mas é só 6 meses e acabou? Como que isso funciona? 6 meses. São 4 consultas comigo individuais, mas 6 meses de me ouvir falar o dia inteiro ali, tanto na plataforma quanto também no grupo de WhatsApp que eu tenho. Só que agora a gente vai migrar para o aplicativo, onde vai ter um ecossistema 40+, onde vai ter tudo ali, aulas com outros profissionais, comigo e tudo mais. Tudo para a mulher de 40+. Então, quando ela passa por esses 6 meses de acompanhamento, ela sai entendendo como o corpo funciona. Ela aprende, né? Ela aprende. Então, ela fala assim, realmente é isso mesmo. Eu tenho que fazer uma restrição, porque ela sente que quando ela abre exceção demais, ela engorda. Então, ela cria uma autorresponsabilidade muito grande no processo. Então, ela sai com o seu protocolo ideal para 40+, para a individualidade metabólica dela. Então a mulher com o seu curso, ela, na verdade, muda o mindset dela. Completamente. A ideia é essa. Porque senão ela vai engordar novamente. Eu tenho uma aluna que ela saiu do Estamina, ela gostava de beber muito. Ela tem desequilíbrio de dopamina. Então, ela falou, Lu, eu tô entrando no Estamina, mas olha, eu não quero que você fale na minha bebida, eu quero estar no Estamina, ou aprender com você, fazer os processos, mas eu não quero parar de beber. Ela gostava mesmo. Aí ela emagreceu só 10 quilos. Só porque as minhas alunas emagrecem 7 quilos logo no primeiro mês. Então, ela precisava emagrecer uns 18. E ela emagreceu 10 quilos, falou, Lu, tá ótimo, não estava conseguindo emagrecer nem 5. Nesses últimos 5 anos, ela tem 40 e poucos anos. Aí depois eu vi ela numa pista de Cooper que tem lá no meu bairro, e aí ela já tinha engordado novamente. Nossa. Porque a bebida é fundamental para ela. Então ela não conseguiu mudar, porque ela já entrou no Estamina com a mente travada. Com a mente travada. Não, eu não vou mudar a minha rotina, porque eu preciso da bebida. Entende? Então a pessoa precisa de outras ajudas, então ela precisa realmente de terapia, para que ela registre isso de forma mais, ressignifique isso, né? Porque depois dos 40, depois dos 50, a gente pode beber, não pode fazer tudo que a gente quer, né? Não pode. Não pode. Mas, Lu, você também acha que hoje em dia existe um excesso de pesquisa assim, de calorias e às vezes a pessoa nem se preocupa tanto com o nutriente, sim com a caloria? Existe sim, inclusive ficar pesando o alimento. Então, as pessoas têm uma... Vou jogar minha balança fora, hein? Então, a balança é legal para aquele momento. Eu vou pesar para ver quanto que é 200 gramas de carne aqui. Mas depois eu não preciso ficar pesando. Uhum. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de algum suporte no início ali, mas não precisa ficar contando calorias. Antigamente, quando a nutrição não é o que é hoje, a gente fazia dieta em cima de caloria. Esse pacotinho de biscoito aqui tem 50 calorias. Esse aqui tem 100. Então, prefiro esse aqui. Era isso mesmo. A minha nutrição que eu aprendi era essa. Depois que veio o Dr. Souto, que ele falou sobre low carb e a pirâmide alimentar já não existe mais, graças a Deus foi libertador. Que a gente parou de ficar contando caloria. Então, o que a gente tem que ver é o que eu preciso, não é simplesmente olhar as calorias
calorias do dia. Como que meu corpo está se sentindo? Por exemplo, tem dia que eu tenho mais vontade de comer doce. Aí eu penso assim, gente, eu tô na fase pré-menstrual, eu tô querendo mais chocolate hoje. Eu não sou assim. Então a gente tem que se reconhecer e acolher aquele momento. Então, peraí, a Lu me ensinou que eu posso fazer um colágenozinho ali de chocolate e colocar num morango ou numa banana congelada. E aí eu ensino para elas que banana tem triptofano, que falta nessa hora da tensão pré-menstrual, a serotonina cai. Então elas vão aprendendo essa jogadinha de alimentos ideais no lugar de outros, para elas não terem compulsão alimentar. Então é aprendizado. Sim, é uma escola, né? É uma escola. A vida é uma escola. Exatamente. E falando sobre essa questão da mulher 40 a mais, o que a menopausa causa, então, na forma da pessoa se alimentar ali, na digestão dela? A menopausa, quando a mulher entra na menopausa, ela vai ter mais queixas e menos queixas, depende da rotina dela. Primeiro de tudo, eu entrei na menopausa com 20 quilos acima do peso, eu tenho uma vida estressante, eu trabalho muito. Às vezes é tabagista. Bebe ou fuma, então ela entra na menopausa com muito mais efeitos. Ela acha que ela precisa só do hormônio, mas ela não muda o estilo de vida dela. Mas o que a menopausa traz, Eduardo? Alterações hormonais que geram cansaço, ganho de peso, porque a queda do estrogênio gera aumento da insulina. Aumento da insulina gera aumento de gordura abdominal e ela se vê depois das 5 horas da tarde comendo mais carboidratos. Então o ganho de peso não é porque o meu metabolismo desacelerou, você também está fazendo um movimento a favor disso. Porque como eu te falei na entrevista, o consumo de todos os estímulos que a gente dá para o corpo, ele vai receber. Então, quando você come mais carboidrato, estimula mais insulina. Se você come menos carboidrato, estimula e faz mais atividade física, a insulina cai. E aí você tem mais queima de gordura. Então, nosso corpo ele funciona de acordo com os nossos estímulos. Então, na menopausa, a mulher ela vai realmente alterar os hormônios. E ela tem, às vezes, que fazer uma modulação hormonal. Mas desinflame o corpo junto com isso ou antes desse processo acontecer. É muito importante a mulher, ela se prevenir antes. Ou se ela chega na menopausa assim, vamos cuidar dessa menopausa primeiro com estratégias na base para você melhorar o metabolismo. O hormônio não melhora o metabolismo, tá? A mulher fala assim, preciso de hormônio para emagrecer. Não, você precisa de uma base sustentada da sua alimentação, seu treino, estratégia de sono. E o hormônio ele vai ajudar a impulsionar isso, mas sozinho não, ele não vai resolver. E no caso, Luciana, como que você enxerga, então, o futuro da mulher 40 a mais ali, nessa base de estudo? Se depender de mim, magras, lindas, maravilhosas com 60 anos de idade. Mas o que eu vejo é uma busca muito grande. A mulher de 40 a mais, ela busca muito esse movimento de longevidade. Só que muitas, elas andam por vários caminhos, né? Por mais que o Mounjaro ou canetinhos estejam muito em moda, elas também estão buscando longevidade. Então, elas querem ali um suporte, mas elas buscam, sim, a alimentação certa e muitas vezes escapam de uma alimentação para uma alimentação errada pelo nível de estresse, preocupação, pela rotina, mas elas estão buscando mais conhecimento a respeito dessa área e eu vejo que essas mulheres elas vão colher frutos sim no futuro. Tanto que os 40, os 50 são os 30 de ontem, de antigamente. As mulheres estão se cuidando muito mais hoje. E se você fosse citar hoje, qual que é o maior erro das mulheres para conseguir não emagrecer? Qual o erro assim, que causa essa falha nas mulheres? Elas procurarem, de forma geral, né? Elas procurarem caminhos, qualquer caminho. Então, elas olham na internet, elas começam a seguir todos os caminhos. Elas vão no ChatGPT. Elas começam a seguir o médico que falou que tem que usar isso, o nutricionista que falou que esse suplemento é o ideal, todo mundo usando creatina, reviria, todo mundo usando whey protein, porque o whey protein agora eu tenho que usar porque eu perco massa muscular. Tanto que a proteína aumentou o preço, a matéria-prima de whey ou combinados de colágeno. Tudo hoje tem proteína. Sim. O biscoitinho tem proteína por causa da onda do Mounjaro. O Mounjaro favorece a perda de massa muscular. Então, tudo tem proteína hoje em dia. Então, isso é muito comum hoje em dia você ver. Então, as mulheres estão andando por caminhos errados, caminhos que não são delas, de forma individual. E elas ficam ali, tendo um pequeno resultado, depois voltam, ganho de peso, porque não é o resultado, não é o protocolo delas, ideal, individual. E a mulher de 40, 50, 60... precisa de individualidade. É verdade. E o que você poderia dizer para essas mulheres 40 a mais, assim, em suma, né? O que elas precisam mudar na vida delas? Primeiro, elas precisam ter paciência. Elas precisam se conectar. Eu falo que elas precisam aterrar.
Vamos respirar fundo e vamos fazer o que eu preciso para mim. Então, o que eu preciso? De todas essas teorias que são faladas por aí, para emagrecimento, para metabolismo, o que eu preciso? E sair da zona de conforto mesmo. Entender que tem que se sacrificar, que você não tem mais 20 anos de idade, que você está num momento de vida onde o seu corpo ele não funciona, porque não é o corpo aqui, mas os seus órgãos também envelhecem. Ele não funciona como antigamente. Você não tem a vida que você tinha aos 20 anos de idade. Você antes só ia para a faculdade e voltava, você não tinha filhos. Então hoje você tem filhos, você tem marido, você tem fazeres de casa e você trabalha fora. Dentro dessa questão que você tem da sua epigenética, do seu estilo de vida, o que eu posso fazer para melhorar? Então é respirar fundo, aterrar e entender como o seu corpo funciona. Ouvir o corpo e parar de ficar usando estratégias aleatórias que não vão chegar a lugar nenhum. Poxa, você que está aí nos assistindo, tenho certeza que aprendeu um monte. Eu aprendi um tanto, tá? E você, né? Eu quero até deixar aqui que a Lu vai deixar um recadinho final pra gente. Mas eu quero pedir para você, olha, se inscreva, curta, comenta, manda o link aqui para aquela pessoa que você está vendo que está fora do peso, aquela mulher 40 a mais, para a mamãe, para sua tia, para sua irmã. Olha, aqui tem conteúdo de valor, porque aqui no Doutor Pod a gente pensa e traz convidados que sabem do que estão falando, né? Exatamente. Então, Lu, conta ali, olha para aquela câmera e manda um recado para as pessoas, sabe? Aquele momento que você vai cativar as pessoas. Olha, Eduardo, eu falo o seguinte, que a mulher hoje em dia, principalmente que é o meu público maior, ela precisa muito de acolhimento. Ela precisa de falar mais. Ela precisa de profissionais que olhem para ela. Ela precisa de profissionais que fiquem ali 1 hora conversando com ela para ela entender mais do que ela precisa, muito além de ficar investigando só exames de sangue. Eu vejo que os médicos hoje investigam muito exame de sangue, mas sem um olhar para entender as queixas da mulher. E as queixas a gente tem que entender que elas se baseiam no seu estilo de vida. Ela tem filhos, ela tem marido, ela tem um trabalho, ela consome muita energia ao longo do dia. Então, isso não está registrado aqui no exame de sangue. Então, a gente tem que ouvir mais a mulher de 40 a mais, porque ela chega com muitos desafios. Então, a gente tem que acolher essa mulher e entender o que ela precisa para que tenha o melhor do metabolismo, emagrecimento e que seja sustentável. Fantástico. Olha, eu gostei demais. Quero te agradecer, Lu. Obrigada a você. Vocês podem seguir a Lu aí no Instagram. E muito em breve tem novidades aí junto com a equipe da Heartbeats. Estamos conversando. Exatamente. Eu quero te agradecer demais. Eu te agradeço, Eduardo. E já deixo um convite para um próximo Doutor Com Pod. certeza, vou adorar. Para a gente poder explorar esse mundo da nutrição, Exatamente. Que é um mundo, né? É um universo. É um universo. Nutrição está em alta e vai ser agora para sempre, com certeza absoluta. É o caminho, né? Como diz Hipócrates, o que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Então, é importante que, hoje em dia, principalmente, que o alimento seja o seu remédio, para que você tenha longevidade e saúde. Perfeito. Pessoal, então, nos vemos no próximo Doutor Pod. Um forte abraço, até mais.